Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Rosa. Jornal da Meia-Noite, edição com a Diana Rosa. Diana, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pede união dentro do partido em torno da candidatura de António José Seguro à presidência. Num discurso perante o Grupo Parlamentar Socialista, no jantar de Natal, José Luís Carneiro faz um forte apelo face à que diz ser a única candidatura à esquerda capaz de ir à segunda volta. Poder-se-ia dar até o acaso de haver outras candidaturas que pudessem passar à segunda volta do espaço político da esquerda democrática e da esquerda. Mas não há. Só há mesmo uma candidatura que pode passar à segunda volta. E essa candidatura é do António José Seguro. Peço que se envolvam e que se empenhem no apoio a essa candidatura para irmos à segunda volta. José Luís Carneiro considera que a pulverização dos votos apenas beneficia a direita e a extrema-direita, numa altura em que o país, diz José Luís Carneiro, sofre de um desequilíbrio estrutural para a direita. São os vários órgãos de soberania que são liderados por responsáveis do PSD. Seguimos com duas sondagens para as presidenciais e em ambas André Ventura fica em primeiro lugar e Marcos Mendes surge em segundo. Significa isto que se as presidenciais fossem hoje, seria provável uma segunda volta entre estes dois candidatos. Os restantes oscilam entre os dois estudos de opinião. Na sondagem feita pela Intercampos para o Now, André Ventura reúne 19% das intenções de voto, com menos 2% aparece Marcos Mendes. Coutinho Figueiredo surge com 14%, Coutinho com 13% e Gouveia Melo com 12%. Os candidatos mais à esquerda, Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe, aparecem no fim da lista. A candidata apoiada pelo Bloco com 6% e os outros dois candidatos com 4%. Na sondagem do Esqueté para a SIC e para o Expresso, Marcos Mendes e Gouveia Melo estão empatados na segunda posição. Já António José Seguro aparece com 11% e João Coutinho Figueiredo com 8% das intenções de voto. Catarina Martins, 4%, seguida de António Filipe e Jorge Pinto com 2% e 1%, respectivamente. Seguimos neste jornal com a Ministra da Saúde. Admite que há falhas que levam à demora do atendimento das chamadas da linha SNS 24, mas culpa a Altice. Ana Paula Martins revelou ter conhecimento de relatos de cerca de 1 hora de espera, mas atira responsabilidades para a operadora de telecomunicações por uma alegada falta de profissionais e meios tecnológicos. O alargamento sob o ponto de vista digital e tecnológico e também de recursos humanos, como sabem, não são só os casos nos hospitais, também são os casos, sobretudo nestas alturas do ano, não tem sido aquele, apesar do esforço que tem sido feito pelo parceiro Altice, não tem sido aquele que nós precisaríamos para ter menos espera. Ana Paula Martins, numa altura em que admite que o serviço da linha SNS 24 fica muito aquém do necessário. Já temos tido relatos também, recebemos no Ministério da Saúde de cerca de 1 hora de espera, que é uma coisa que não é intolerável numa linha. Outras situações em que as pessoas não conseguem receber aquilo que nós chamamos uma chamada de retorno. Tudo isto está a ser aperfeiçoado no dia-a-dia. Isto numa altura em que houve um aumento de 17% no número de chamadas para essa linha SNS 24. Diana, vamos agora a uma notícia observador. Luís Marcos Mendes foi alvo de uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. Em causa o alegado recebimento de centenas de milhares de euros de uma construtora de Famalicão sem qualquer contrato e sem que os serviços tenham sido efetivamente prestados. Trata-se da construtora Alberto Couto Alves, que pagou 360 mil euros em 6 anos. A Marcos Mendes, a denúncia enviada para a PGR, diz ainda que esta empresa também assinou um contrato
contrato com a secretária do ex-líder do PSD, Francisca Abreu Lima, mas Marcos Mendes já negou qualquer envolvimento com esse vínculo. Uma queixa que foi também enviada para a autoridade tributária, questionada pelo Observador sobre a abertura de uma averiguação preventiva ou um inquérito ao candidato à presidência. A PGR diz que não confirma nem desmente essa investigação em curso ao candidato. Já a construtora que pagou a Marcos Mendes não respondeu às questões enviadas pelo Observador. Marcos Mendes reforça, depois das questões enviadas precisamente por nós, que não existiu qualquer irregularidade ou ilegalidade, seja de que natureza for. Garante que, quer na esfera pessoal, quer na esfera societária, todos os impostos foram liquidados e pagos em devido tempo. E essa é uma notícia que está a esta hora em manchete no site do Observador, em observador.pt. Vamos ao desporto. 3-2 foi o resultado do Sporting frente ao Santa Clara para a Taça de Portugal, num jogo com muitas críticas à arbitragem. O treinador da equipa açoriana fala num dia negro na história do futebol português, em causa o penalti marcado pelo Sporting no fim do tempo de compensação da segunda parte, que levou ao prolongamento do jogo. O Sporting acabou por virar o resultado. Em declarações à Sport TV, o treinador do Santa Clara, Vasco Matos, admite que ficou apreensivo com esta partida. Agora o resto deixa-me a mim e está a começar a deixar toda a gente um bocado assustado. Hoje é um dia negro do futebol, sinceramente. Da forma como isto aconteceu, acho que é um dia, sinceramente, um dia negro. A forma como tudo aconteceu, acho que deixa-nos bastante tristes, preocupados, mas pronto, é a nossa vida, temos que seguir. Volto a repetir, os meus jogadores foram os heróis, a equipa esteve muito bem e isto tem que nos dar força para o resto que aí vem. Já Rui Borges evitou falar sobre o penalti marcado por Luís Soares, garante que não viu o lance. As incidências dos jogos acontecem em todos os jogos, por isso não é só neste. Em todos os jogos já há lances, não vi o lance, por isso se ajuizou, não vou estar a discutir a arbitragem, já disse. 2-2, o lance foi penalti, tanto tempo para assinalar um penalti, por isso apenas e só, por isso naquilo que é a nossa parte, convertemos, chegámos ao empate e depois fomos melhores no prolongamento. E até o Benfica reagiu à arbitragem deste jogo em comunicado. A equipa das Águias diz que este episódio é inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português. Considera que situações como as que se sucederam neste jogo são fenómenos que acontecem sempre que o Sporting não está a ganhar. O Futebol Clube do Porto também segue em frente na taça. Venceu hoje o Famalicão. Ganhou por 4-1. Desta forma vai haver clássico nesta competição. Na flash interview, o técnico do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, lamenta que a equipa azul e branca tenha sofrido um gol, mas considera sim que foi um resultado merecido. Sim, eu creio que sim. Sim, eu acho que sim. Justa, eu acho que nós merecemos. Eu acho que fizemos um bom jogo contra um adversário que, na minha opinião, jogou muito bem, especialmente na primeira metade, com muita intensidade. Mas eu acho que foi uma ótima performance, muito sólida. Estou desapontado com o gol que concedemos de bola parada, mas o Famalicão é muito forte nisso. Com certeza poderíamos ter feito algo mais e algo melhor, mas, além disso, estou muito feliz com o resultado. O Futebol Clube do Porto defronta agora o Benfica na próxima eliminatória, também no Estádio do Dragão. Vamos a outras notícias que também estão a marcar a atualidade. E começamos com o número de pessoas em situação de sem-abrigo. Voltou a aumentar. No ano passado foram quase 14.500 pessoas, quase mais 1.400 do que no ano anterior, 2023. Lisboa, Alentejo e a região norte são as que concentram mais pessoas nesta situação. De acordo com o inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo, um homem português, solteiro e com pouca escolaridade é o perfil tipo de uma pessoa, das pessoas que estão nesta situação em Portugal continental.
Foram chumbadas as propostas do Partido Socialista para uma auditoria independente às contas da Câmara Municipal de Gaia, assim como a criação de uma Direção Municipal de Transparência. As propostas foram chumbadas pela maioria dos vereadores do Executivo, PSD, Iniciativa Liberal e pelo Chega. João Paulo Correia, ex-candidato do PS, atual vereador, lamenta que com a liderança de Luís Filipe Menezes, a autarquia de Gaia esteja prestes a enfrentar uma fase de menos transparência na gestão e na prestação de contas. Diz, no entanto, que esta decisão só pode revelar que a atual Câmara Municipal, do PSD, herdou contas saudáveis do Partido Socialista. Seguimos com a queda de um jato privado na Carolina do Norte, Estados Unidos, esta tarde. Pelo menos 7 pessoas morreram. O avião caiu pouco depois de levantar voo. O diretor do aeroporto, John Ferguson, adianta que não há informação sobre a causa do acidente. Um acidente que já está a ser investigado pela Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos e pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes. Fica por aqui o Jornal da Meia-Noite. Atualizamos as notícias à 00:30.